A graça e a paz do Senhor, crianças! Sejam muito bem-vindos ao canal B de Cefé, Escola Bíblica à Distância. Eu sou a professora Renata e nós estamos estudando a revista Aprendendo, da Convicção Editora, cujo nosso tema central é a necessidade de ajudar o próximo. E o tema desta semana é Pedro na casa de Cornélio. Mas antes de começar a nossa história, nós vamos para a leitura do texto. Eu vou te convidar a abrir a sua Bíblia lá no livro de Filipenses, capítulo 2, verso 3. Vamos à leitura do texto? Diz assim: Não façais nada por rivalidade, nem por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Amém, crianças? Vocês têm falado do amor de Deus ao próximo? Vocês têm falado do amor de Deus a todas as pessoas? Ou você só fala do amor de Deus para quem é próximo de você, para os seus amigos? Hoje nós vamos conhecer uma história muito interessante. Mas antes de conhecer a história de hoje, nós vamos orar. Eu vou te convidar a fechar os seus olhos que nós vamos falar com Deus. Oremos. Senhor, muito obrigada porque estamos mais uma vez aqui aprendendo um pouco mais da Tua Palavra. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nos ajude, nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje eu vou contar a história para vocês de um homem chamado Cornélio. Cornélio morava numa cidade chamada Cesareia. Cornélio não era judeu. Cornélio ele era gentio, estrangeiro. Mas ele era um homem temente a Deus. Cornélio orava a Deus. Cornélio falava do amor de Deus. Certo dia, crianças, ele recebeu uma visita de um anjo. E esse anjo mandou chamar um homem chamado Pedro, que vivia lá na cidade de Jope. Cornélio tinha um pouco de medo de chamar Pedro, porque ele não sabia se Pedro queria ir até a cidade dele, porque lá na cidade dele as pessoas não conheciam a Deus e os judeus não gostavam de se misturar com os estrangeiros. Mas mesmo assim, Cornélio obedeceu à voz do anjo e mandou alguns homens ir até a cidade de Jope atrás de Pedro. Chegando lá, Pedro, que estava na casa de seu amigo Simão, estava esperando o almoço ficar pronto. Então, ele resolveu subir em cima do telhado da casa de Simão para orar a Deus. Enquanto ele orava, ele ouviu Deus falar com ele. De repente, ele teve uma visão, crianças, e ele viu descendo do céu um vaso com uma espécie de um lençol branco cheio de animais dentro daquele lençol. Animais, aves, répteis, quadrúpedes, e ele ficou impressionado com aquilo. Então, Deus falou para Pedro: mate-os e coma. Pedro ficou assim, impressionado com aquela voz, e ele: mas eu não posso comer esses animais imundos, porque eles não podiam, os judeus não comiam carne de porco, alguns tipos de comida eles não podiam comer porque era pecado, eles achavam que eram animais sujos, impuros. E essa voz falou com Pedro 3 vezes. Pedro, então, de repente, ele parou de ter essa visão e ele foi chamado pelo seu amigo Simão. E ele disse que havia uns homens lá embaixo que queriam falar com ele. Quando Pedro chegou lá embaixo, os soldados, os homens que Cornélio havia mandado para a casa dele buscá-lo, falou assim: nós viemos te buscar, porque o meu senhor, Cornélio, ele recebeu uma visita de um anjo. E o anjo disse que nós tínhamos que vir aqui te buscar para te levar até a cidade de Cesareia.
Então, Pedro, ouvindo aquela mensagem, resolveu ir até a cidade. Quando chegou lá, Cornélio havia reunido muitas pessoas para receber Pedro, porque Pedro tinha ido lá para falar do amor de Jesus, do amor de Deus para aquelas pessoas que não conheciam a Deus. Cornélio chegou até a se ajoelhar aos pés de Pedro, e Pedro falou para que ele não fizesse isso, porque ele era homem também, ele era humano, ele era pecador. Só que Pedro chegou lá com a missão, de que Deus havia falado com Cornélio para que chamasse Pedro, para que Pedro pudesse ir até aquela cidade de Cesareia para falar do amor dele para aquelas pessoas que não conheciam a Deus, que não conheciam a palavra de Deus. Então Pedro começou a falar do amor de Deus, que Deus era o nosso Salvador, como Deus era bondoso, como Deus iria libertá-lo e como Deus podia libertá-los do pecado. Então Cornélio se sentiu muito feliz com a visita de Pedro. Sabe o que nós podemos aprender, crianças, com essa história? De que Deus não faz acepção de pessoas. Deus quer que nós também não façamos acepção de pessoas, que nós devemos amar as pessoas, que nós devemos pregar o evangelho para as pessoas, independente da raça dela, independente de onde ela estiver. Por isso, nós não devemos só falar do amor de Deus para quem a gente gosta, nós devemos falar do amor de Deus a todas as pessoas, que possamos aprender com essa lição e proclamar o amor de Deus para todas as nações, para que todo mundo venha conhecer o verdadeiro amor de Deus. Amém, crianças? Antes de encerrar a lição de hoje, eu vou te convidar a fechar os seus olhos que nós vamos falar com Deus. Oremos. Senhor, muito obrigada, porque estamos aqui mais uma vez aprendendo um pouquinho mais da Tua Palavra. Obrigada por cada criança, cada adulto que tem nos acompanhado semanalmente. Muito obrigada por tudo. Nos ajuda a cada dia a ser uma pessoa melhor e a levar a Tua Palavra a todas as pessoas que necessitam. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém! E se você está gostando das nossas lições, eu vou te convidar a fazer a leitura diária da revista. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, eu vou te convidar a se inscrever no nosso canal, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. E não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima lição. Tchau!